Olá, eu sou Alessandro Perim e apresento os principais assuntos debatidos na tribuna durante as sessões plenárias da Assembleia Legislativa. O deputado Marçal Filho repercute divulgação de dados sobre a saúde mental do brasileiro. Depressão, que é uma doença hoje que está presente em quase todos os lares e residências do nosso país. É algo que vem incomodando muito, que é uma patologia grave e que as pessoas, em sua maioria, não têm noção. Principalmente as pessoas, os familiares, que estão próximas a pessoas acometidas de depressão. E quando falo de depressão, falo também de transtorno de ansiedade, falo também de síndrome do pânico, que são doenças correlatas à depressão, que são, digamos, derivadas da depressão. A Organização Mundial da Saúde já apontou que até o ano que vem, até 2020, a depressão será a doença mais incapacitante. Isso quer dizer que até o ano que vem, essa doença, a depressão, que vem afastando as pessoas do trabalho, da produtividade, será ainda mais forte. E a depressão, ela não tem classe social, atinge todas as pessoas, pobres ou ricas, e em todas as profissões. Claro que tem profissões mais tensas, que acabam fazendo com que as pessoas sejam acometidas mais ainda de transtorno de ansiedade, de síndrome do pânico. Inúmeras pessoas famosas, celebridades, já expuseram essas questões nas suas redes sociais, na mídia. O saudoso, falecido jornalista Ricardo Boechat, que apresentava o Jornal da Band, um jornalista extremamente conceituado, falou isso abertamente na televisão, no Facebook, dizendo do quão era grave aquilo que ele estava passando. Agora, recentemente, o cantor e ator Lucas Luco, da mesma forma, se expôs dizendo do problema que ele está passando, dos shows que ele teve que cancelar, das atuações que ele deixou de fazer na televisão por conta disso. E assim muitas pessoas têm mostrado isso. Por que transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, depressão estão mais presentes no dia a dia das pessoas e principalmente do povo brasileiro? É por causa das cobranças. Nós queremos tudo hoje muito rápido, tudo para ontem. A competitividade se tornou cada vez mais acentuada. As pessoas querem mais rapidez na resolução dos problemas. A concorrência hoje em todos os setores é muito grande. As pessoas estão cobrando os outros e se cobrando mais. As pessoas não estão tendo tempo para elas mesmas. E tem um agravante com as redes sociais, que aproxima pessoas distantes, mas distancia pessoas próximas. As pessoas passaram a criar um mundo de si próprias, um mundo isolado. Ela tem no Facebook, por exemplo, 5.000 amigos, todos virtuais, que muitas vezes ela nem conhece pessoalmente. Mas ela se sente ali amada, acolhida, como se aquelas pessoas fossem de verdade. Mas ela se depara com a realidade de que ela continua sozinha. Os pais passaram a não conversar com os filhos e vice-versa, com seus celulares nas mãos, estão a todo momento no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, enfim, nas redes sociais, conversando, assistindo vídeos, séries, etc., mas não trocam uma palavra sequer com seus entes queridos que estão próximos, nas suas casas, nos seus lares. Quando o pai chega do trabalho, vai direto ao celular, a esposa também já está ali, com seu aparelho em mãos, o filho se isola no quarto e tudo bem, está tudo certo.
As mães, quando as crianças começam a dar trabalho, começam a chorar, colocam nas mãos dos filhos o celular. E ali eles ficam entretidos, ou vendo séries, ou entrando no YouTube para ver vídeos. E a mãe e o pai não procuram saber que tipo de conteúdo seus filhos estão vendo, se esses conteúdos são apropriados para a idade deles. E isso acaba desaguando, explodindo em coisas mais sérias, muito mais graves, como suicídio, como automutilação, como violência contra as outras pessoas. Talvez essa seja, como disse Vossa Excelência, considerado por grandes autoridades da área como a doença do século. E aí a gente percebe cada vez mais precoce, pré-adolescentes cometendo até suicídio, né, que é o ápice da questão da depressão. E quando nós aprovamos aquele projeto, que com a aquiescência do governador Reinaldo, aquele veto em relação à capelania escolar, de autoria do nosso ex-colega deputado Maurício Picarelli, a gente sabe que isso pode ajudar nesse momento tão terrível que passa a nossa sociedade, sobretudo os nossos adolescentes. Essa ociosidade que leva essa garotada para a internet, que ali vê coisas que querem e que não querem, e que, na verdade, a gente vive esse momento difícil. São crianças praticamente embaladas pela onda, né, da mídia cibernética, da questão da automutilação. A gente vê cada coisa em WhatsApp que é de arrepiar. Então, o projeto de Vossa Excelência vem ao encontro de uma realidade. E aí é preciso que o poder público realmente oportunize a nossa sociedade, sobretudo os jovens, com palestras, de permitir com que haja terapia ocupacional. E esse projeto é justamente de campanha permanente de informação, prevenção e combate à depressão. E dá a impressão que quando eu falo aqui, ou quando alguém me aparteia e usa da palavra, que isso aqui é algo distante de todos nós. Não é. A depressão não é algo distante, ela é presente. Pode ter certeza que muitas pessoas que estão aqui nesse momento estão passando por isso. Muitas vezes não querem se mostrar, não querem se abrir pelo constrangimento, não é? Porque as pessoas julgam, já dizem, você é uma pessoa fraca, reage, e a pessoa quer reagir, mas ela está com depressão. Depressão é uma doença, não é frescura. Muita gente diz que é frescura, não é, é doença. E existem sinais que as pessoas que são próximas, que têm amor mesmo por aquela pessoa que ali está, têm que perceber os sinais para fazer algo. E para isso, é preciso que as pessoas olhem umas para as outras constantemente, aquelas pessoas que convivem no trabalho, em casa, que fala de amizade. Ah, eu sou amigo ou sou amiga. Será que é mesmo? Você está percebendo a pessoa? Então, eu gostaria de deixar essa reflexão e pedir mais uma vez o apoio aos colegas desta minha proposição. Muito obrigado, senhor presidente. Na tribuna, deputado Renato Câmara fala sobre crédito rural e incentivo à agricultura. Venho aqui a essa tribuna para repercutir um comunicado que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Secretaria de Política Agrícola do gabinete da ministra Tereza Cristina, nos encaminhou, e nós recebemos ontem esse comunicado que discorre sobre a questão do crédito rural, e aqui eu falo do PRONAF, ao qual o Bacen fez uma resolução que passaria os financiamentos de culturas de 2 ciclos, como a mandioca, para
1 ano o seu prazo de reembolso, e ele era 2 anos. Estivemos, então, com a ministra encaminhando esse problema que afetaria mais de 8.000 produtores de mandioca no Mato Grosso do Sul, sem dizer dos produtores de maracujá, de abacaxi e outras culturas perenes que seriam dificultadas. Com essa resolução que o Bacen publicou, inviabilizaria a produção de mandioca no Mato Grosso do Sul. Produtores com suas terras sem cultivar, sem plantio, sem ter acesso ao crédito, porque não dava, com apenas um ciclo, não bate o custo de produção e inviabiliza a produção de mandioca. A ministra imediatamente tomou conta dessa informação, que para ela foi uma surpresa, porque, analisando no Ministério, estava contemplado a cultura da mandioca no Manual do Crédito Rural. E o que ocorre é que o Ministério da Fazenda não observou que no Manual do Crédito Rural já estava contemplada as culturas de 2 ciclos, e aí todos os bancos do Brasil não tinham condições de liberar o financiamento em 2 ciclos, mas sim em apenas um ciclo. Observado isso, a ministra tomou as devidas providências e foi alterado, então, a resolução 4.709, de 31 de janeiro de 2019. Então, estamos aqui para comemorar esse avanço, essa solução que vai repercutir em todo o estado do Mato Grosso do Sul e no Brasil. Agradecer ao empenho e à prontidão da ministra Tereza Cristina, que fez os encaminhamentos a contento dos produtores rurais. Estivemos aqui na Superintendência do Banco do Brasil para discutir isso, e ontem já foi encaminhado para a Superintendência esse novo documento, e hoje pela manhã tive a grata notícia de que vai ser normalizado os financiamentos do Pronaf para os produtores de mandioca. Estão ainda resolvendo algumas questões técnicas para a solução desse problema, mas as notícias são positivas e é um avanço, uma vitória e uma conquista dos nossos produtores rurais de mandioca, maracujá e abacaxi do Mato Grosso do Sul, fruto de todo um trabalho político feito pelo sindicato, pelas associações. Quero aqui registrar a IPIM, quero aqui registrar a Agraer, que tomou as providências no momento correto e conseguimos, dessa força conjunta, superar esse problema tão importante e que iria causar tantos danos à economia sul-mato-grossense. Deputado Pedro Kemp comenta sobre a situação econômica do país e critica a reforma da Previdência. Parece que a reforma da Previdência vai ser um verdadeiro milagre. Tudo vai passar a funcionar, a economia vai deslanchar, vai crescer, o Brasil vai voltar a exportar, o Brasil vai produzir, a indústria vai produzir em alta escala, os investimentos vão voltar, o povo será feliz, ninguém mais vai ter depressão, se a reforma da Previdência for aprovada. Se a reforma da Previdência não for aprovada, esse é o discurso do governo, aí será o caos completo. Mas o caos nós já estamos vivendo.
O que eu fico preocupado é de ver esta falta de projetos do governo federal para tentar reverter essa situação que nós estamos vivendo no país. Ao invés do governo federal elaborar uma proposta para tentar induzir o desenvolvimento, o crescimento econômico com investimentos aqui e acolá, o governo, o presidente da República, ele fica preocupado em mudar o Código Brasileiro de Trânsito. Está querendo aprovar medidas colocando fim da exigência do exame toxicológico para os motoristas profissionais. Ele está querendo alterar de 20 para 40 anos o limite máximo de pontos na carteira para um motorista acumular em 12 meses sem perder a licença para dirigir. De 20 para 40 pontos. Para renovar a carteira de habilitação, que atualmente é feita a cada 5 anos, aumenta para 10 anos. E motorista flagrado utilizando capacete de segurança sem viseira ou óculos serão multados e a infração será enquadrada como média. Vejam só as medidas anunciadas pelo governo. Quando o país está numa situação dessa, na economia cada vez anunciando índices negativos, quando uma parte grande da população está desesperada atrás de emprego, o governo vai se preocupar em mexer com a carteira de motorista. Ele quer flexibilizar as multas de trânsito, já falou até em acabar com as câmeras, os radares nas rodovias. Eu até ontem vi uma charge no Facebook em que o motorista passa 200 por hora assim com uma arma na mão, dando tiro para fora, feliz da vida, correndo, não tem multa, atropelando meio mundo. Parece que é isso, é esse cenário que o governo quer ver, né? Porque até agora ele só se preocupou em liberar porte de arma, liberar os motoristas para terem mais pontos na carteira, sem problemas. E a gente não vê o anúncio de nenhuma medida para melhorar concretamente a vida do povo. Eu vou fazer uma parte do início da conversa de Vossa Excelência, da fala de Vossa Excelência, com o fechamento do frigorífico. Não existe poder municipal, estadual ou federal que pode interferir na economia privada. As empresas só mantêm aberta quando mantém lucro. Quando fecham um frigorífico, é porque aquela empresa não está oferecendo lucro suficiente para que ela continue aberta. Marfrig, JBS, Minerva e outros frigoríficos, tem uma rede de frigoríficos no país. Então, às vezes, ela fecha Aparecido Taboado, como Vossa Excelência disse. Paranaíba, porque ela está abrindo lá no norte, onde tem mais boi é mais barato. Mais barato, para ela poder manter a empresa viva. Não é igual o JBS, que tem um cartel, hoje, mundial, na carne. Aí, Vossa Excelência, que eu acho que o governo não tem como interferir, você não pode abrir ou você não pode fechar, porque um dos melhores estados que incentivo para que as empresas venham para cá é no Mato Grosso do Sul, feito esse incentivo aqui por nós mesmos. Aí Vossa Excelência aborda o negócio da carteira de motorista. Concordo plenamente. O negócio da cadeirinha, eu não sei se bater um carro, a pessoa conduzindo a mais de 100 por hora, se a cadeirinha vai resolver o problema, porque arranca até o banco, quanto mais a cadeirinha. Aí Vossa Excelência aborda o negócio dos pontos.
E eu discordo disso de Vossa Excelência, porque há algumas prerrogativas para driblar, só para concluir, para driblar o que está estabelecido na lei. Porque Vossa Excelência pode pegar os pontos da sua carteira e atestar que não era Vossa Excelência que estava dirigindo e transferir 5, 6, 7, 10, 70 pontos. Então, eu acho que o erro do presidente é o seguinte: ele tinha que mexer no bolso, passar a multa de 100 para 2.000, passar de 1.000 para 5.000, certo? Porque só dessa forma que consegue coibir. Primeiro, sobre a crise. Essa crise não nasceu agora. É evidente que o presidente eleito, ele lida com uma crise recebida e que Vossa Excelência sabe que não nasceu nesse governo, nem no governo do Temer. Penso que ela se agudizou no período da presidente Dilma, 12 milhões de desempregados, hoje se aproximando de 14, então, na verdade, é um aprofundamento da crise, e que, evidentemente, precisa de tomada de medidas. A reforma da Previdência é um passo, mas ela, por si só, efetivamente, e aí é uma grande preocupação, porque cria no imaginário das pessoas que, feita a reforma da Previdência, do outro dia nós estaremos no paraíso ou a um passo do paraíso, quando nós precisamos de reforma tributária, precisamos de reforma política, nós precisamos de avançar em vários setores e, efetivamente, destravar a produção, destravar a economia. Geração de emprego é fundamental para que o ânimo, do investidor possa melhorar e o Brasil possa caminhar. E a questão da reforma da Previdência, o deputado Barbosinha fez uma colocação importante aqui. Eu penso que, se o governo quiser resolver o problema da Previdência, ele tem que pensar mais em investir na geração de emprego, porque a Previdência está deficitária hoje, porque o desemprego está em alta. 14 milhões de pessoas desempregadas são 14 milhões de pessoas que não estão contribuindo com a Previdência Social. Por isso que ela está deficitária. Então, o governo precisa pensar nisso e não acabar com o sistema da Seguridade Social no Brasil. Isso não vai resolver, né? Então, eu penso que duas questões que eu quero colocar aqui. A crise vem se aprofundando, começou lá no governo Dilma, a crise é internacional. Agora, o governo tem que ter iniciativa e projeto para enfrentar a crise. E é o que nós não estamos vendo nesse momento, infelizmente. O programa TV Aberta fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e siga as nossas mídias sociais.